Fala, Deus, eu creio na minha vitória. Fala assim, serão 12 meses de bênção. Eu profetizo e creio, Senhor. Glória a Deus. Então dá um abraço nessa pessoa do teu lado. Fala assim, será 12 meses de bênção na sua vida. Glória a Deus. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Nós vivemos por aquilo que nós cremos. Amém, queridos? E eu creio, como já foi testemunhado aqui, né, que Deus já está fazendo. Coloca essa convicção no seu coração. Às vezes nós até fazemos, mas talvez fazemos porque nós estamos já habituados com aquilo. Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que aceitar o seguinte: Deus, essa é a campanha que vai mudar meu 2018. Esse é um projeto de vida que eu estou colocando diante do teu altar. Eu acredito, Deus, que será meses de bênção e de vitória, porque a palavra do Senhor diz: profetiza, filho do homem, profetiza sobre o vale. Ou seja, Deus está dizendo, nós temos que profetizar, nós temos que acreditar. Glória a Deus. Você crê? Então aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Abra aí a sua Bíblia. Aleluia. No Evangelho de Lucas. Aleluia. Capítulo 22. A partir do versículo 47. Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 47. Aleluia. Hoje nós vamos abordar, ou nós vamos estudar ou aprender com Deus acerca do perdão. Fala assim, perdão. Amém? E o tema dessa noite para nós é esse. Fala assim, perdão que traz a transformação. Amém? Então nós vamos aprender sobre essa palavra. Então aqui em Lucas, diz assim no capítulo 22, no versículo 47. Todos acharam? Se você não está com a sua Bíblia, encosta no irmão do lado, ele vai te ajudar. Cede aí, irmão, um pouco sua Bíblia para o irmão, ajuda aí, ele poder também acompanhar aí a leitura. Então vamos lá. Jesus ainda estava falando, quando chegou uma multidão. Judas, um dos 12 discípulos, que era quem guiava aquela gente, chegou perto de Jesus para beijá-lo. Mas Jesus disse: Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Quando os discípulos que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos atacar essa gente com nossas espadas? Um deles feriu com a espada o empregado do grande sacerdote, cortando a sua orelha direita. Mas Jesus ordenou: parem com isso. Aí tocou na orelha do homem e o curou. E em seguida disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes judeus que tinham vindo para prendê-lo: por que vocês vieram com espadas e porretes para me prender, como se eu fosse um bandido? Eu estava com vocês todos os dias no pátio do templo, e vocês não tentaram me prender. Mas esta é a hora de vocês, e também a hora do poder da escuridão. Amém, querido? Pode se assentar. Glória a Deus. Queridos, é esse homem aqui que o Evangelho de Lucas está falando, que ele veio para prender Jesus, e ali um dos discípulos de Jesus
teve ali uma atitude meio brusca de sacar da sua espada e cortar a orelha desse homem. Estudando aqui a Bíblia, eu aprendi que o nome desse homem só se encontra no Evangelho de João. Dos 4 evangelhos, tanto Mateus quanto Marcos, Lucas e João, o único que fala sobre o nome desse homem é João. E o nome desse homem se chama Malco. Fala assim, Malco. E a Bíblia que fala para nós que ele era um empregado, fala assim, empregado do sacerdote, fala assim, do grande sacerdote. Os 4 evangelhos falam que ele era um empregado de um grande sacerdote. Ou seja, ele estava, vamos dizer assim, ele estava estudando, ele estava aprendendo para exercer o ministério, para exercer o sacerdócio. Porque a Bíblia diz que ele era um servo de um grande sacerdote. Ou seja, quando ele chegou na estatura de servo, é porque ele já tinha passado um grande período que ele já havia estudado. Segundo a história, diz que quando uma pessoa ia se tornar sacerdote, ela tinha que estudar 6 anos. 5 anos ela tinha que estudar e 1 ano ela tinha que exercer na prática. Ou seja, 5 anos ela tinha que saber a Torá, todos os posicionamentos do sacerdote, todas as pedras de engaste, do peitoral, cada pedra, o que significava, cada ato que teria que ser feito, cada oração. Então, esse homem Malco, ele estava se preparando para isso. E nós vemos aqui que ele já estava servindo, ou seja, ele já estava prestes a receber uma consagração. Ele estava prestes a ser consagrado a sacerdote. Só que ele entra aqui na história, e a Bíblia diz que ele foi aquele homem que foi prender Jesus. Só que quando ele se aproximou do Senhor, que a Bíblia também só diz no Evangelho de João quem foi que cortou a orelha desse homem, é o Evangelho de João que cita Pedro. Foi Pedro que então ele agiu ali bruscamente, descontroladamente, e ele foi lá então e cortou a orelha direita, porque a Bíblia fala especificamente orelha direita, fala orelha direita. Não poderia ser esquerda? Poderia, mas foi a direita. Por quê? Porque tudo tem um sentido, tudo tem um propósito. E Jesus naquele momento entendeu e sabia que aquele Malco, ele era um servo de um sacerdote. E Jesus naquele momento então, ele pega ali aquela orelha no chão, né, como nós vemos na Bíblia, e ele restaura, ele cura aquele homem. Nós podemos entender que naquele momento, quando aquele homem, aquele servo, ele se viu naquela situação, ele poderia ter pensado que o meu sonho acabou aqui. Ou seja, o meu sonho se encerrou aqui. Tudo que eu estudei, tudo que eu fiz, se encerrou aqui. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que quando ia se consagrar um sacerdote, tinha que se ungir com sangue, ou seja, tocar com sangue a orelha direita, o polegar direito e o pé direito. A pessoa que ia servir o sacerdócio, ela não poderia ter defeito. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Moisés, ele sacrificou um carneiro, e ele pôs o sangue na ponta da orelha de Arão, o seu irmão, para consagrar ele a sacerdote. Então, a orelha direita tinha uma conotação muito grande. Então naquele momento ele se viu perdido os teus sonhos. Por quê? Porque ele não tinha mais aquela orelha. Mas Jesus, conhecendo Malco, sabendo que ele estava ali, né, porque ele foi enviado pelo seu Senhor,
Jesus restaurou a vida daquele homem. Como Jesus também sabe das nossas dificuldades, que muitas das vezes levanta-se situações para nos impedir de alcançar a vitória, de nós sermos abençoados. Quantas das situações vêm para nos puxar, para nos cortar da nossa vitória. Mas o Senhor, Ele está presente para restaurar o que for necessário. Você não chegou até aqui à toa. Você não lutou até aqui à toa. Você não se sacrificou até aqui à toa. Ainda que o inimigo tenha se levantado, ainda que situações tenham se levantado, o Senhor te restaura, o Senhor te cura, o Senhor te abençoa. Porque Ele fez isso na vida daquele homem. Jesus, Ele tinha suas razões, amado, de não fazer. Como se dizer assim, se a gente olhar pelas coisas naturais, Jesus poderia dizer assim: não vou fazer, porque Ele vem me prender. As coisas naturais que eu estou dizendo, sabe, as coisas que o mundo, eles pensam, o mundo, como o mundo age, né? Uma pessoa que vem me prejudicar, uma pessoa que vem me prender, então, que fique com a orelha cortada, que fique sem a orelha. Mas nós entendemos que Jesus não é assim. Jesus, Ele é Deus, Ele perdoa, Ele é amoroso, Ele é cheio de graça. Ele estava mostrando ali para os seus discípulos que esse é o caminho, que o nosso Deus, Ele colocou para nós, de nós sermos restauradores, de nós sermos abençoadores. Não importa a dificuldade que estejamos passando, não importa as situações que se levantem contra a nossa vida, nós temos que entender que o Senhor, Ele é misericordioso, e que nós também temos que entrar por esse caminho a qual Deus tem para a nossa vida. Por isso que eu coloquei aqui que o perdão é algo imprescindível na nossa vida, amado. O perdão é algo que a gente precisa lidar com ele, porque muitas pessoas estão deixando de viver a manifestação de Deus, as bênçãos de Deus, porque elas estão trancafiadas, elas estão presas em situações, em sentimentos, e as pessoas não conseguem avançar, elas não conseguem, sabem, se despontar. Por quê, pastor? Porque elas estão presas em situações, e o Senhor nos chamou para sermos livres, para termos a manifestação da glória de Deus. Se Jesus vos libertou, verdadeiramente sereis livres. É essa a conotação que a gente tem que entender, amado. O perdão é uma escolha. Fala assim, perdoar é uma escolha. Eu tenho que entender isso, porque se eu pagar o mal, eu vou também colher o quê? O mal. Porque tudo aquilo que nós semeamos, nós sabemos, tudo aquilo que nós semeamos, nós colheremos. Ai, pastor, mas esse assunto é muito complicado. Não é. É só a gente entender pela palavra de Deus como Deus, Ele é maravilhoso, e como Deus, Ele tem um caminho para nós, de nós sermos a luz do mundo e o sal da terra. A palavra do Senhor diz que nós não podemos nos vingarmos. A palavra do Senhor diz que nós não podemos guardar raiva de ninguém. A Bíblia diz que nós não podemos guardar ressentimentos. A palavra do Senhor diz em Levíticos capítulo 19, versículo 18: não procurem vingança. Jesus naquela hora, quando aconteceu aquilo, na hora ele entrou na situação, ele viu que Pedro estava descontrolado. Ele já procurou o meio de apaziguar as duas situações, e ele fez uma grande coisa ali, um grande milagre. Jesus operou ali grandemente. Então a Bíblia diz: não procure vingança e nem guarde rancor de ninguém. Você não pode guardar isso no seu coração, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Nós temos que entender isso. Por quê, amado? Porque Deus tem grandes coisas para você. Deus tem grandes bênçãos para trazer sobre a tua vida. Mesmo sabendo que nós devemos perdoar uns aos outros,
Se queremos que Deus nos perdoe, então nós temos que também entender isso. Se eu quero ver o perdão de Deus, eu também tenho que aceitar isso. É como eu disse, Jesus naquele momento, ele foi à luz. Ele não revidou, ele não se escondeu, ele disse, eu estava com vocês o tempo todo. Por que vocês não me prenderam? Agora vocês vêm com espada, com porrete, como se eu fosse um bandido. Mas eu estou entendendo, porque chegou a hora. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Ele é sábio, Ele tem palavra de amor, Ele tem palavra de pacificação. Ele é Deus. É isso que nós temos que entender, amado. Em pleno século em que nós vivemos, num mundo tão conturbado, pessoas tão deprimentes, pessoas tão descontroladas, o Senhor te levantou para ser essa luz, para ser essa direção, esse farol, aleluia, cheio do poder de Deus, para trazer a manifestação de Deus à vida das pessoas. Nós não podemos pagar com a mesma moeda, não, pastor, porque você não sabe como que eu sou. Mas não é questão de eu saber como você é questão de nós sabermos que nós somos de Deus. Aleluia, glória a Deus. A falta de perdão, ela nos traz aprisionamento. Fala assim, a falta de perdão nos traz prisão. Quem não perdoa está preso. O nosso inimigo, para falar bem claro, Satanás, ele amarra a vida daqueles que retêm perdão. É isso que o inimigo quer nas igrejas. É que nós venhamos a nos gladiarmos, que nós venhamos a nos voltarmos um contra os outros. Mas a palavra do Senhor não diz isso. Nós temos que amar uns aos outros. Nós temos que ser unificados, nós temos que ser fortes. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa. A sua bênção é a minha alegria, e a minha bênção é a sua alegria. Assim Deus formou e constituiu o corpo. Por isso que o inimigo, ele quer que nós venhamos a estar, não aqueles que estão lá fora, mas aqueles que estão aqui dando glória a Deus, aqueles que conhecem a palavra, que venham estar presos, aleluia, nessa conotação de reter o perdão, de abrir o seu coração e liberar, ainda que você foi machucado, ainda que você foi ferido. Nós temos que entender isso. Esse ressentimento, querido, ele nos corrói como um veneno. Ele vai nos matando, ele vai nos sufocando, e vai nos tirando da presença de Deus, pela falta do perdão. Por isso que Jesus disse, nós temos que amar o nosso próximo como a nós. Aí talvez você fale, pastor, mas não fui eu que fiz a situação. Melhorou, porque a Bíblia aponta para nós isso, que nós somos os primeiros. Aleluia, glória a Deus. Então, para entendermos que o melhor, o espírito de perdão, nós temos que entender à luz da palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz que Deus, Ele é misericordioso. Fala assim, Deus é misericordioso. Irmão, se não fosse pela misericórdia de Deus, aonde nós estaríamos agora? Obrigado, Senhor. Em Neemias capítulo 9, 17 diz assim, e eles se recusaram a ouvir-te, e esqueceram dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados, e na sua rebeldia escolheram um líder, a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso, um Deus misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso não os abandonaste. Olha pela luz da palavra de Deus, como Deus é misericordioso, querido. Como Deus é bondoso. Como Deus, Ele é paciente. No processo da reconciliação, Ele sempre vai ser o primeiro. Deus sempre vai dar o primeiro passo. A palavra do Senhor diz isso. Foi Ele que nos amou primeiro. Nós éramos inimigos de Deus, foi Ele que nos amou primeiro. Fala assim, foi Deus que me amou primeiro. Aleluia. Olha como que Ele é reconciliador.
Olha como Deus, Ele é maravilhoso. Ele não olhou para as nossas dificuldades, não olhou para os nossos pecados e situações. Ele nos amou primeiro, Ele nos resgatou primeiro. É esse Deus em que nós temos que acreditar. Deus perdoa, apesar da nossa incapacidade de corresponder às suas bondades, às suas generosidades. Deus sempre vai nos responder a isso. Sempre Deus vai estar à frente. Por que, pastor, que o senhor está falando isso? Porque nós temos que entender que a nossa vitória está em Cristo Jesus. Porque você pode dizer assim: ai pastor, mas eu estou vivendo em que era? Não, você está vivendo nessa era. Você está diante de um Deus que é maravilhoso, e a palavra do Senhor diz que nós temos que seguir essa palavra, que nós temos que mergulhar nessa palavra, para a gente poder desvencilhar dessas coisas. Porque, amado, servir a Deus é muito bom, receber a manifestação de Deus é muito bom, e Ele tem para nós, mas o nosso inimigo, ele conhece os caminhos de estratégias, para tentar nos prender e nos amarrar, sem muita força. Aleluia, porque Ele sabe que o nosso Deus é poderoso, que os anjos do Senhor estão ao nosso derredor. Ele sabe que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, mas Ele começa a colocar situações para nos prender, para nos amarrar, para não nos deixarmos conquistarmos as promessas de Deus, as bênçãos do Senhor na nossa vida. E muitos cristãos estão frustrados, muitos cristãos estão abatidos, muitos cristãos estão sem esperança, porque as pessoas, elas não vejam nada mudar, não vê nada sair do lugar, mas o inimigo, ele está lá sempre pronto a mostrar situações, mas o nosso Deus, Ele sempre estará à frente, e a palavra do Senhor não volta vazia. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor como nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Então Deus, Ele corresponde a essa graça, a essa misericórdia, não pela nossa capacidade, porque Ele sabe que a gente não tem força. Deus sabe que nós somos de pouca força. Deus sabe que nós necessitamos da graça de Deus. Aleluia. Então é por essa condição, não pelas obras, mas pela graça de Deus, para que ninguém se glorie. É Ele que faz, é Ele que move, é Ele que te perdoa, é Ele que te restaura, é Ele que te cura, é Ele que te transforma. Aleluia. Ainda na nossa incapacidade, Ele é Deus, e a Bíblia diz que Ele está acima de tudo e de todos. Deus, querido, Ele lança fora o seu pecado no mar do esquecimento. Dele o Senhor não se lembra mais. Deus não é aquele ser que fica te acusando ou te julgando por situações. Não. Deus, Ele lança fora. Quando Deus te perdoa, quando Deus, Ele manifesta essa graça sobre a tua vida, Ele lança fora e não se lembra mais. Glória a Deus. Aí agora eu te pergunto, e nós? Como que nós devemos agir? Como que esse perdão vai trazer essa transformação na nossa história, na nossa vida? Como? Como Deus, como o Senhor nos ensina. Aleluia. Como Ele é um Deus misericordioso e paciente, nós também temos que ter as mesmas atitudes, porque a palavra do Senhor diz isso, que nós temos que ter a mente de Cristo. Nós temos que ser misericordiosos. Ah, pastor, aqui para o Senhor. Não é aqui para mim, irmão. É porque o Espírito Santo, quando Ele está em nós, Ele se manifesta e o amor de Deus transborda. Aleluia.
se nós não formos pacientes com as pessoas, se nós não formos misericordiosos, se a gente for levar tudo a risco e a fogo, nós nunca vamos ver a ação de Deus. Deus não nos chamou para viver nesse estado. Deus nos chamou para ser diferente. A palavra do Senhor diz: se o inimigo pedir para andar com ele 1 milha, anda 2, você é muito mais do que ele. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Porque Deus te coloca por cima e não por baixo. Deus te coloca por cabeça e não por cauda. A glória de Deus é sobre a tua vida. Então nós temos que ter essas atitudes, como Deus se fez para nós. Nós temos que se fazer às pessoas. Devemos estar dispostos a perdoar a todos que nos ofendem. Fala assim: eu devo estar disposto. Não, você está sem fé, irmão. Fala assim: eu devo estar disposto. Disposto como que é disposto? Você está disposto para trabalhar hoje? Estou, irmão, estou disposto, estou bem disposto. Estou disposto. Temos que estar disposto a perdoar a quem nos ofender. Jesus, quando estava lá, sendo crucificado, e aqueles discípulos à sua volta, aquela multidão à sua volta, Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aí você vira para mim e fala: pastor, mas ele é Jesus. Eu não sou Jesus, eu sou pernambucano. Ele é Deus, eu não sou Deus. Ah, tá. Então tá bom. Em Atos capítulo 7, versículos 59 e 60, diz que o nosso irmão Estevão estava orando e pregando a palavra de Deus, e vieram os irmãos abençoados, cheios do capeta. E aí começaram o quê? A se voltar contra Estevão, o irmão. E começaram a apedrejar ele. Começaram a jogar pedras na cabeça dele. E pegava cada pedra e jogava. E ele lá enjoelhado orando. E quando ele viu o céu se abrindo, ele olhou para Deus e virou para aquelas pessoas e disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. E agora você vai me falar o quê? Ah, porque ele é cheio de Espírito Santo, pastor. Ah, irmão, então seja cheio de Espírito Santo também. Porque se uma hora é Jesus que perdoa porque ele é Jesus, tá bom, então aqui está o nosso irmão Estevão, que também está na mesma condição, está sendo ali apedrejado, está sendo ali, o ofendido, está sendo ali, machucado por situações, e ele ainda vira para as pessoas e diz assim: Pai, não impute-lhe essa condenação sobre eles, como se uma pessoa estivesse lançando pedra na tua cabeça, se voltando contra você, e você olha para Deus, olha para o irmão e fala assim: Deus, eu amo ele, Deus, não faz nada com ele. Era esse sentimento que Estevão estava ali demonstrando para Deus. Por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo. Se nós queremos ser transformados, nós temos que perdoar. Se nós somos transformados, nós temos que liberar o perdão. Por quê, pastor? Porque essa é a posição do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Você não foi chamado, querido, aleluia, para ser uma pessoa, aleluia, que não vê a manifestação de Deus, que fica sentado no banco de uma igreja e não vê nada mudar por causa de orgulho, por causa de soberba. Não, em nome de Jesus, libera a tua vida, me leva, Senhor, faz de mim o que o Senhor quer. Eu quero ver a tua glória. Aleluia. Então nós temos que estar dispostos a fazer isso. É fácil, pastor? Eu não disse para você que é fácil, mas eu estou dizendo que dá. Se nós estivermos cheios da presença de Deus, a gente consegue ultrapassar isso. Agora, se a gente estiver vivendo pela carne, pelos nossos desejos, nós nunca vamos alcançar o nosso objetivo. Porque primeiro, eu não posso viver pelos meus desejos, eu tenho que viver pelo meu compromisso. Glória a Deus. O meu desejo hoje não é ir trabalhar porque eu estou me sentindo mal, mas eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso. Quando você tem um compromisso, quando você é comprometido, quando você é leal, quando você é fiel, a sua vida, ela se transforma. Agora, quando nós estamos vivendo porque nós pensamos, às vezes tem pessoas que chegam até nós e falam assim: eu pensei que não dá mais no meu casamento, acho que é melhor parar. Mas peraí, mas e o comprometimento? Não dá para passar por cima desse que você pensa?
e o comprometimento que vocês fizeram não dá para superar o que vocês sentem, porque Deus é maior, Deus é soberano, Deus tudo pode. Agora, se nós vivemos por o que nós sentimos, nós nunca vamos ser abençoados. Nós temos que viver por aquilo que nós estamos comprometidos. Eu estou comprometido com Deus. Eu vou passar por cima daquilo que eu sinto, eu vou passar por cima do meu orgulho, eu vou passar por cima daquilo que eu acho, porque o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida. Que Ele cresça e eu me diminua. Que Ele seja Deus, que Ele seja mostrado através da minha vida. Nós também temos que ter essa condição no nosso coração de sermos o primeiro a buscar essa reconciliação, como Deus também foi e é. Nós temos que dar o nosso primeiro passo, irmão. No entanto, nós chamamos de cristãos e nós somos filhos de Deus, sim ou não? E nós somos diferenciados, sim ou não? Sim ou não? Então nós somos o exemplo, nós somos os primeiros a dar ao perdão, a receber essa situação. Mas não importa se você foi o ofendido ou foi o ofensor, não importa, importa que você entenda a mente de Cristo, como Deus quer nos colocar diante das situações, e nós alcançarmos as pessoas, alcançarmos a vida, alcançarmos a bênção. Quando a palavra do Senhor diz aqui no Evangelho de Mateus, que a gente tem que ser o primeiro. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra ti, deixa a sua oferta ali, diante do altar, e vai até ele. Irmão, olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está dizendo que você ofendeu, ele te ofendeu. Se você se lembrar de que teu irmão tem algo contra ti, é ele que tem algo contra você, não é você que tem contra ele. Você está em paz nessa situação, mas ele tem contra você. A Bíblia diz, então deixa a sua oferta e vai até ele. Ação, você tem que dar o passo, você tem que estar à frente. Vai. Eu nunca esqueço, uma vez, uma pessoa quis arrumar uma confusão com meu pai na nossa rua, bem de frente com a nossa casa. Ele invocou uma situação e veio xingar meu pai, tudo quanto é nome, e não sei o que, queria arrumar confusão. E aí nós, deixa pra lá, e não sei o que. Aí passado um tempo, meu pai chegou para mim e falou assim, eu estou sentindo um negócio no meu coração. Falei, o que, pai? Eu tenho que ir lá. Mesmo que ele me ofendeu, mesmo que ele fez tudo isso, eu não fiz nada para ele, mas Deus está dizendo que eu tenho que ir lá. E ele foi lá, bateu palma na casa do camarada, e o cara saiu e falou, o que você quer? Eu falei, vem aqui que eu quero falar com você. Ele falou, peraí, o que vai acontecer agora? Eu quero te pedir perdão se eu te causei alguma coisa, se eu te feri em alguma coisa. E ali, o homem foi sendo desmontado. Você está entendendo o nível que Deus quer te colocar por cima? Por que nós insistimos em ficar embaixo? Por que nós insistimos em estar por baixo? Deus não te chamou para ser rabo, cauda. Irmão, você é maior do que isso. Passa por cima desse teu orgulho, vai até a pessoa, abraça a pessoa, libera o perdão, diz, eu te amo, Jesus te ama, me perdoa se eu te fiz alguma coisa. Não, mas fui eu que te fiz. Não, mas esquece isso, eu te perdoo. Pode ter certeza que vai haver uma reconciliação. Você está sendo a luz do mundo, aquela pessoa vai ser tocada pelo Espírito Santo. Agora, quando nós queremos medir força, quando nós assim, aqui para ele que se lasque, eu quero que ele se dane, eu não fui eu que causei, foi ele que fiz. Foi eu que fiz, ele que quebra a cara, o problema é dele, não tem nada a ver com isso. Quando essas palavras começam a sair da nossa boca, o diabo diz assim, é isso mesmo que eu queria, é aí que eu queria chegar. Mas Deus está dizendo, não, o que eu tenho para você, o que Deus tem para nós, irmão, é uma transformação. Glória a Deus. Abrace a pessoa, chegue até a pessoa, fala uma palavra, não uma palavra para aguçar situações, não, mas fala uma palavra de Deus. Fala, me desculpe, me perdoa por tudo isso, mesmo você não tenha feito nada, que Jesus não tinha feito nada, mas Jesus restaurou e curou a vida daquele homem. É esse tempo de milagre, é esse tempo de
de transformação que Deus está procurando os seus adoradores. Se nós formos para estarmos aqui, para nós medirmos força e nos vingarmos, então aonde se encaixa Jesus em nós? Aleluia. Você está entendendo, irmão? Fala assim, o perdão traz transformação. Irmão, você não sabe o poder do perdão. Ele invade o universo. Ele acaba com as estruturas do diabo. Aleluia. Ele aniquila toda a ação do inimigo. Por quê, pastor? Porque Deus é amor. Aleluia. E o diabo não pode com o amor. Glória a Deus. Então vira para o lado assim, irmão, eu te amo, viu? Aleluia. Glória a Deus. E quando nós perdoamos, nós esquecemos como Deus também se esquece. A pessoa, muitas das vezes, elas chegam até nós, conversam com nós, liderança, e falam assim, mas ainda vem aquele sentimento no meu coração, quando acontece tal coisa, então é porque você não foi totalmente curado ou curado. Você ainda não liberou totalmente o perdão. Porque quando você libera o perdão, você esquece aquilo, você passa por cima daquilo. Aleluia. Aquilo não fica te remoendo. Você vence aquela situação. Jesus não fica lá sentado olhando o seu diário, dizendo assim, tá vendo, ele fez isso aqui, dia 20 e tal de outubro ele fez isso, dia 20 e tal de setembro de 2001. Olha aqui, tá aqui, não esqueci não, tá aqui, ele fez. Não. Quando a Bíblia diz que Jesus, que Deus te perdoa, Ele esquece. O que te acusa é o inimigo. O inimigo é acusador. Por isso que nós devemos tratar de esquecer isso. Glória a Deus. Senão a gente não recebe a transformação completa de Deus. O Espírito Santo, ele fica limitado de agir em nós. Aleluia. Ele fica limitado de colocar em nós a plenitude de Deus. Por quê? Porque eu não cedo, eu não abro mão, eu não dou o braço a torcer. Aleluia, nós não fomos chamados para isso. Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos da manifestação da graça de Deus. Deus está levantando um povo nesse lugar, cheio da glória de Deus, do poder de Deus. Aleluia, para fazer a diferença nos quatro cantos dessa cidade, no bairro, nas casas, nas famílias, aonde você entrar, colocar os teus pés, haverá milagre em nome do Senhor Jesus. Por muito menos você falar, mas pela ação de Deus na tua vida, vai começar a acontecer grandes coisas. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Irmão, tem que voltar o tempo. Temos que resgatar o tempo. Eu peguei essa fase de chegarmos nos lugares, as pessoas não te conhecerem e dizer assim, você é crente, você é um homem de Deus, mas como que você sabe? Alguém te falou, não, você é diferente, o teu olho é diferente, o teu rosto é diferente, o teu jeito é diferente. É esse resgate que nós vamos trazer para a nossa vida. Quando você chegar nos lares, quando você chegar no trabalho, aonde você estiver, as pessoas vão te olhar e vão dizer, você é diferente, você fala diferente, você age diferente, tem algo diferente na tua vida. Porque eu sou curado. É porque eu tenho o espírito de Estevão. Glória a Deus. Porque, amado, se você ficar pegando todas as pedras e começar a colocar na sua mochila, nem você mesmo vai caminhar. Os teus sonhos vão ser sepultados. Larga essa mochila para lá em nome de Jesus e vai para o alvo, vai para aquilo que Deus tem. Como que as pessoas se prendem no orgulho? Como que as pessoas, elas se emaranham nessa situação, sabe? Ficam, não, em nome de Jesus. Aleluia. Como Pai, como nosso Deus, nós devemos estar dispostos a perdoar.
quantas vezes for necessário. Fala assim: eu devo perdoar quantas vezes precisar. Aqui para você, pastor, não é assim, irmão. Não é assim. Esse Pedro aí, que cortou a orelha do mal, ele chegou para Jesus mesmo e disse assim: Jesus, eu quero te fazer uma pergunta. Jesus disse: pode falar, Pedro. Quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofende? 7 vezes? Jesus olhou bem para ele e falou assim: Pedrão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Agora, olha quem foi perguntar para Jesus quantas vezes tem que perdoar. O mais bonzinho da turma, irmão. Que glória. Parece que ele já estava sabendo assim: eu estou na bênção. Espera aí, mas isso não me dá direito de sair pisando nos outros. Glória a Deus. Porque Pedrão era duro, irmão. Pedrão era casca grossa, né? Ele falou assim: deixa eu ver quantas vezes eu tenho que, né, que tem que liberar esse perdão para a pessoa que é ofendida. Deixa eu ver. Aí chega para Jesus e fala: Senhor, quantas vezes? Só 7 vezes? Jesus olha bem para ele assim: não, 70 vezes 7 ao dia. Ou seja, nós devemos perdoar quantas vezes precisar. Ai, pastor, mas eu não tenho essa paciência. Tem. É só você buscar em Deus. Porque se você prender os seus sentimentos e guardar esse rancor, ah, pastor, aconteceu lá atrás. Ah, meu irmão, mas toda vez que você passa ali naquela rua, você olha para todas as casas, mesmo para aquela. Ah, não, o nome do fulano que me machucou começa com a letra M. Não sou eu, não. Você fala o alfabeto todo, de A a Z, A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, e quando for no M você pula N, O, P, Q. Só não pode falar o M, porque quando eu falo o M, Jesus. Não, você precisa desvencilhar disso. O perdão que nos traz transformação, a liberação do nosso coração, quebrar as cadeias, romper com as prisões, em nome de Jesus. Querido, você sabia que quando você se prende nesse sentimento, aleluia, você se fere, você se magoa, você se machuca, aleluia, como as pessoas dizem: pastor, quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Essa é a verdade do ditado, é verdade mesmo. Quem bate esquece, quem apanha não esquece, aleluia. Quem é, aleluia, aquele que passou pela situação, aleluia, ele não esquece, e ele fica remoendo aquela situação, e ele fica preso às coisas na vida dele, vai criando como um câncer, vai criando como uma doença, aleluia, em nome de Jesus. Irmão, Deus te chamou para ser maior. O Espírito Santo de Deus é poderoso. Você é templo do Espírito Santo. Se levante como um grande homem, uma grande mulher de Deus, e comece a receber as bênçãos. 2018 tem que ser diferente. Você vai chegar no meio dos teus, você vai chegar no meio da tua família e vai brilhar. Aleluia. Foi para isso que o Senhor nos ungiu. Foi para isso que o Senhor nos deu a condição. Deus não quer uma igreja doente, uma igreja onde Deus, Ele olha para nós e vê um ali: nossa, meu Deus, aquele ali é pau e pedra. Olha para aquele ali, nossa, aquele ali, pelo amor de Deus, olha aquele ali. Não. Se Deus me perdoou, e olha que é só Jesus na nossa vida, irmão. Sim ou não? Só Jesus para te aguentar, hein? Aleluia. Porque é fácil falar assim: o outro. Mas e você? Só Deus sabe. E Ele te perdoa. Por que nós pesamos isso? Não, pastor, hoje eu quero servir a Deus diferente. Hoje eu quero ir ao altar de Deus. O que eu for fazer, eu quero ser livre. Aleluia. Eu quero ter minha consciência tranquila. Eu quero poder ir e vir e passar e entrar
e glorificar a Deus em todos os sentidos. Se nós queremos ser perdoados, irmão, quem não quer ser perdoado aqui? Melhor, né? Porque quem quer ser perdoado aqui? Levanta a mão. Poxa, só isso? Quem quer ser perdoado aqui por Deus? Vigia, irmão, Jesus está olhando, hein? Se nós queremos o perdão de Deus pelos nossos erros, pelas nossas dificuldades, né? Vamos lá e, como Pedro, sentamos o facão na orelha do irmão, né? Pedrão, todo descontrolado, já queria, né? E Jesus, não, para com isso. Você viu que ele já entrou na... Não é aquele que fica assim, irmão, não sei hoje, né? Mas na minha época na escola era mal da hora. Um ficava assim no outro assim. Vem cá, varão. Você não é dessa época não. Vem cá. Põe a mão para trás. Eu te pego, hein? Quem viveu essa época? Aí vem aqui, varão, vem aqui você. Coloca a mão no meio aqui. Fica aqui de pé. Não, só põe a mão no meio aqui. Fala, não, fica com a mão aqui. Fala assim, quem cuspir primeiro? Aí não. Não, você tira a mão, irmão. Você está aqui comigo. Nós dois, vamos lá. Fala assim, quem cuspir primeiro? Vai. Quem viveu essa época aqui, irmão? Né? Ficava assim, ó, eu te pego, hein? Aí, a turma via que não brigava. Aí tinha um encapetado que colocava a mão no meio assim, cospe primeiro. Tipo assim, para pegar aquele negócio bem verde, duro, no olho do irmão. Aí o outro fica nervoso e pá, para começar, porque fica só ali, eu te pego, hein? Querido, amado, quem não quer ser perdoado, quem não quer ser, abençoado por Deus? Esse é o plano de Deus para nós. Esse é o perdão que nos transforma. Jesus nos chamou para ser a luz do mundo, o referencial da glória de Deus. Estevão estava ali naquela posição. Não importa, querido, aleluia, se levantou um Pedro na tua vida. Olha que situação, né? Estranha, aleluia, que foi um dos discípulos de Jesus. Olha aquele que estava perto do mestre. É engraçado como as pessoas que estão mais próximas de nós, sem sabedoria, às vezes por ímpeto, às vezes sem pensar, fala alguma coisa, faz alguma situação que nos fere, que nos machuca. Pessoas que estão próximas de nós, a qual nós abrimos os nossos braços para amar, para acolher, e as pessoas vêm como Pedro e chá na tua orelha, e arranca a tua orelha fora. Mas nós não podemos desistir. Deus está presente, Ele vai trazer a manifestação do milagre. Aleluia, em nome de Jesus, querido. Quando você passar em qualquer lugar, o inimigo vai olhar para você e vai dizer: esse aí, ele é tremendo, ele é cheio da graça de Deus. Não adianta o inimigo ficar cutucando, não adianta o inimigo ficar pleiteando situações. Em nome de Jesus, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Muda hoje essa posição. Deus está te chamando para viver um ano de 2018 cheio de milagre. Você pode aplaudir o Senhor por isso? O perdão transforma, o perdão cura, o perdão converte, o perdão liberta. Às vezes você está tentando ganhar os teus na sua casa e faz campanha entre campanha e não muda. Talvez é o perdão, talvez é a ação diferente dentro da sua casa, e mostrar que você é o primeiro. Aleluia. Para que essa manifestação comece a tocar o coração das pessoas. Amém, querido? É esse diferencial que nós temos que mostrar. Essa cura que nós temos que receber de Deus. Se você está machucada, se você está machucado, ou se você feriu alguém, que você seja o primeiro. Glória a Deus. Para trazer essa manifestação. Jesus foi o primeiro. Jesus naquela hora disse: para. Como foi aqui com o irmão? Tem um endemoniado que fica no meio, gosta. O irmão falou mesmo, você não está com nada. E você não sabe nem o que o irmão falou de você lá no discipulado. Você não sabe nem o que o irmão falou de você lá fora no portão. Ih, irmão, é verdade, fica lá que nem aquele endemoniado, gosta. Mas Jesus, o Espírito Santo está assim: não, para com isso. Acalma o teu coração.
Calma. Tenha paciência. Seja longânimo. Seja flexível. Irmão, você tem que ser flexível com as coisas. Você não pode levar tudo a ferro e a fogo. Você tem que ser flexível em situações. Você tem que dar o braço a torcer. Você tem que descer com o teu orgulho. Você tem que abrir mão. Você tem que ceder. Ah, mas não sou eu. É nós mesmos. Nós temos que ser flexíveis. A ação de Deus tem que estar no nosso coração. Aconteceu o milagre. E Jesus trouxe a restauração sobre a vida daquele soldado. Eu fico imaginando quando Pedro olhou aquilo, disse: que eu fiz, meu Deus? Olha a minha maneira de agir. Às vezes nós fazemos: meu Deus, o que eu fiz, meu Deus? Por que eu fui falar isso? Por que eu fui gritar dessa forma? Por que eu fui agir assim? O que eu fiz, Deus? O Senhor está dizendo: não, mas tudo bem. Tudo tem um tempo para mudar. Glória a Deus. E esse tempo de mudança é agora. Glória a Deus. Como que você pode irmão, olha só como que as coisas estão certas. Quantas orações são impedidas porque você não está bem, e você vai orar e a sua oração não tem efeito, porque a sua oração está bloqueada. Você está dizimando, você está ofertando, e você diz: minha vida não está mudando, pastor, não está prosperando, porque está bloqueada. A semente está sendo plantada, mas a corrente está entrelaçada, porque você não abre mão, você não dá o braço a torcer, você tem o seu jeito, e você acha que assim todo mundo tem que pensar. Não, eu não aceito, eu não concordo. Não, é isso aqui, não, meu irmão, em nome de Jesus, se rende, Jesus se rendeu, Jesus foi humilhado, Jesus foi à cruz, aleluia, negue-se a si mesmo, nós somos, aleluia, discípulos de Jesus, glória a Deus, a sua vida vai mudar, mas tome esse caminho hoje, de você entrar pelo caminho do perdão, o caminho transformador, pelo caminho do perdão, e você vai atrás dessa pessoa. Ah, pastor, já não está mais aqui, não tem problema. Então você vai liberar essa palavra diante de Deus, mas eu creio que Deus vai preparar situações para você chegar até essa pessoa e dizer assim: olha, eu te amo, eu quero te pedir perdão, eu quero te liberar essa situação, eu quero que você também se sinta bem, que nós possamos viver em paz. Glória a Deus. Você crê nisso, irmão? Entre famílias, entre amigos, entre discípulos, entre ministérios, tudo isso o Senhor quer nos liberar, o Senhor quer nos deixar livres para ver essa manifestação de Deus, porque o Senhor te ama, o Senhor te ama, e Ele não está lá te acusando e te apontando situações nenhuma. Ele está lá dizendo: se o homem cai, eu levanto. Eu sou o advogado fiel. Essa é a raiva do diabo, porque nós pisamos na banana, nós escorregamos na casca, e aí o diabo diz: já era. Deus disse: não, é meu filho amado, ela é minha filha amada. Se eu estou dizendo para os homens perdoar 70 vezes 7, eu sou o Deus de misericórdia. Não nos dá direito de ficar pecando livremente, pecando conscientemente. Não é isso, isso não é a vontade de Deus. Mas todas as vezes que a gente se machucar, todas as vezes que a gente for ferido, a palavra do Senhor diz que Deus estará lá em primeiro lugar. Ele estará em primeiro lá para te levantar e dizer assim: vamos, caminha, a obra na tua vida continua. Você crê nisso, irmão? De verdade? Então aplauda o Senhor, se coloca de pé. Aplauda Jesus.